A doença de Alzheimer é como um ladrão silencioso. Ela rouba nossas memórias mais preciosas e nos priva da capacidade de pensar com clareza. Este ladrão é astuto e implacável, tomando conta do cérebro gradualmente. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. É a forma mais comum de demência, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Os primeiros sinais são sutis: esquecimento e dificuldade em encontrar palavras. À medida que a doença progride, os sintomas se agravam, levando à desorientação e mudanças de humor. Nos estágios avançados, os pacientes podem perder a capacidade de se comunicar. A doença de Alzheimer é devastadora tanto para aqueles que sofrem dela, quanto para seus entes queridos. Para entender a doença de Alzheimer, precisamos fazer uma viagem ao interior do cérebro. Imagine uma cidade movimentada com uma rede complexa de ruas que representam os neurônios. Na doença de Alzheimer, essas vias se entopem com detritos, perturbando o fluxo de informações. Um dos culpados é a beta-amiloide, um fragmento de proteína que se acumula, formando placas pegajosas ao redor dos neurônios, como se fossem aqueles engarrafamentos no elevado, em São Paulo. Essas placas atuam como bloqueios nas estradas, obstruindo o fluxo suave de trânsito e interferindo na comunicação neuronal. Essa interrupção leva ao comprometimento cognitivo, afetando a memória, a linguagem e o pensamento. Fatores genéticos, idade e estilo de vida são considerados fatores que contribuem para esse acúmulo. Pesquisas estão em andamento para entender como essas placas se formam e como prevenir sua formação. Outro vilão na saga da doença de Alzheimer é a proteína tau, que normalmente ajuda a estabilizar a estrutura interna dos neurônios. Na doença de Alzheimer, a proteína tau se torna anormal, formando emaranhados dentro dos neurônios. Como resultado, os neurônios perdem a capacidade de funcionar corretamente. A combinação de placas beta-amiloides e emaranhados tau cria um ambiente tóxico para os neurônios. Seção 4. O hipocampo. Ponto zero para a doença de Alzheimer. O ataque da doença de Alzheimer geralmente começa em uma região do cérebro chamada hipocampo. O hipocampo é crucial para a formação de novas memórias, como se fosse a cinemateca brasileira do nosso cérebro, armazenando nossas experiências. Na doença de Alzheimer, o hipocampo é uma das primeiras áreas a ser afetada por placas beta-amiloides e emaranhados tau. À medida que o hipocampo se deteriora, a capacidade de formar novas memórias também diminui. Isso explica por que a perda de memória é um sintoma precoce e proeminente da doença. O hipocampo também está envolvido na navegação espacial, e danos a essa área podem levar à desorientação. À medida que a doença de Alzheimer progride, os danos se estendem além do hipocampo, afetando outras regiões do cérebro. Seção 5. A propagação da doença de Alzheimer e seus efeitos na cognição. À medida que a doença de Alzheimer progride, ela se espalha pelo cérebro como um incêndio. De suas origens no hipocampo, ela engolfa outras áreas, cada uma responsável por diferentes funções. A amígdala, envolvida nas emoções, é afetada, levando a mudanças de humor. O córtex cerebral, responsável pelo pensamento de nível superior, também sucumbe ao avanço da doença. Isso leva a um declínio nas habilidades cognitivas, tornando difícil se comunicar e realizar tarefas diárias. À medida que mais neurônios são danificados, o cérebro encolhe. Esses danos se manifestam em sintomas como perda de memória e desorientação. Seção 6. Compreendendo a importância. A doença de Alzheimer é uma doença complexa e devastadora. É caracterizada pelo acúmulo de placas beta-amiloides e emaranhados tau no cérebro. Essas anormalidades interrompem a comunicação neuronal, levando à morte celular e à atrofia cerebral. O hipocampo, crucial para a formação da memória, é frequentemente a primeira área afetada.
À medida que a doença progride, ela se espalha para outras regiões do cérebro, afetando várias funções cognitivas. Isso resulta em uma ampla gama de sintomas, incluindo perda de memória, confusão, dificuldades de linguagem e alterações comportamentais. Embora atualmente não haja cura, pesquisas estão em andamento para encontrar maneiras de prevenir, retardar ou até mesmo reverter o curso dessa doença devastadora.